Opa. Oi. Boa noite, boa noite. Eita. Deixa eu limpar aqui. Agora sim. Boa noite, gente. Boa noite. E aí, Breno? E aí, Vitor? Mônica aqui. E aí, Rodrigo? Sandra? Oi, Bia. Oi. Oi, Everton, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, pessoal. Que bom. Tô bem também. Tá, consegue me ouvir direito aí? Super bem, e você? Tô ouvindo também. Deixa eu arrumar aqui. Legal. Legal. Pessoal, entrou aí já? Vamos começar? Bora lá? Bora? Eu primeiro queria agradecer a presença, viu? Muito Tá ouvindo? legal. Tem alguém Oi? falando, tem alguém falando lá, eu não estou ouvindo, mas não sei por quê. Alguns comentários. Eita. Não tá ouvindo quem? Eu ou a Fabiola? Não sei, só vi alguém escrevendo, não estou ouvindo. Foi o Não estou Breno. ouvindo nada. Igor, não, tem um Igor também que não está ouvindo. Ih, não tá te ouvindo, eu acho. Por quê? Eita. Acho que travou aqui pro meu. Eu? É. Eu tô travada? Ah, Porque agora aqui tá foi. parecendo Ah, normal. a Ju Saiu, falou que tá certo aqui. o Breno também. Tá bom, então vamos lá. O pessoal tá ouvindo aí então. Eu quero agradecer a presença, muito obrigado por estar aqui falando com a gente, né? Uhum. É muito legal. É certeza que a gente vai passar muita informação aí para essa garotada. Uhum. É, eu queria, tem muita gente nova aí, queria que você se apresentasse pro pessoal, falar um pouquinho de como foi a Fabiola Molina desde pequena na natação até agora. Beleza. Então, pessoal, eu sou a Fabiola Molina. Eu comecei na natação, né, nas internets da vida fala que é com uns 4 anos, mas numa live recente eu descobri que foi com 2, porque descobriram Nossa, na carteirinha do Sesc e tem a data da inscrição, sei lá, da primeira aula, e foi no dia 4 de abril de 78. Então, assim, ainda ia nossa. fazer 3 anos, porque eu sou nascida em maio, né, de 75. Então, a princípio, eu estava para fazer 3 anos quando eu comecei no Sesc, que Uhum, era pertinho da casa, né, onde a gente morava. Fiquei 2 anos lá, com 6 anos eu fui para a Associação Esportiva São José, que é o clube de São José dos Campos, que tem a natação competitiva. E daí lá eu fui uhum, passando, né, das turminhas. Com 10 anos eu me federei, comecei a competir, campeonatos regionais, estaduais. É, com 13 anos consegui índice para o Campeonato Brasileiro, que na época chamava Troféu Maurício Becken, e foi lá no uhum. Rio. Eu não consegui fazer final, eu fiquei em 13º lugar. E de São José só fomos 2 atletas, eu e o Cristiano Cap, que também nadava costas. Aí, Uhum. no ano seguinte eu já me tornei juvenil, e aí eu fui para o Campeonato Brasileiro, que foi em Goiânia. Aí eu fui vice-campeã brasileira. E, Legal. e aí, com 15 anos, eu acho que foi acho que onde eu comecei a aparecer, assim, né? Comecei a me destacar mais a nível, né, brasileiro. Sim. Uh, eu
ganhei as quatro, eu nadava além das provas de costas, o medley. Então, no brasileiro, que foi o troféu Júlio Delamare, né, o brasileiro de verão do final do ano, eu ganhei o 100 costas, o 200 costas, o 200 medley e o 400 medley. Então, eu ganhei as minhas 4 provas no brasileiro e bati o recorde brasileiro dos 400 medley. E aí, no ano seguinte, eu já fui medalhista na época chamava Troféu Brasil, né? Depois agora voltou para Troféu Brasil de novo. E aí eu consegui uma vaga para ir para a minha primeira seleção brasileira absoluta. Então eu peguei a minha primeira seleção com 16 anos, absoluta, né? Fui para os Jogos Pan-Americanos de Cuba, em Havana, como a segunda nadadora de costas. Né? Lá eu fiz final e fiquei em 7º. Aí... Nossa. Com 16 anos? Com 16 anos, é. Nossa, bem nova, né? Bem nova. E até hoje eu mandei um vídeo para o Amaury Machado, que era meu treinador na época, que ele vai estar fazendo uma live, enfim, uma reunião por Zoom também com o pessoal, e pediram para fazer um vídeo para ele. Aí eu contei justamente essa história, falando que o Amaury foi fundamental nessa minha faixa etária de 15, 16 anos, que foi ele que me destacou, né, a nível internacional. A primeira seleção brasileira absoluta que eu peguei, eu era treinada pelo Amaury Machado. Ó, o Hugo do Pri aí entrando. Tudo bom? E foi nesse momento que eu comecei a sonhar a ser uma atleta olímpica, né? Consegui chegar na seleção absoluta, tava lá, né, meus grandes ídolos, Rogério Romero, né, Gustavo Borges, o Schuster, nessa geração que começou a se destacar e o Brasil começou a ter maiores resultados ainda, resultados expressivos, né? Expressivos internacionais. E aí... enfim, não sei se eu resumo, né? Porque a história é muito longa, mas eu fui atrás de uma bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos. Então, né, 92, 93 eu terminei os meus estudos, né, o colegial no Brasil, né? Continuei, enfim, competindo por São José, né? Enfim, sendo campeã brasileira ou disputando sempre, né, primeiro e segundo ali. E eu fiz um processo de ir para os Estados Unidos e consegui ir para lá em 94, né, quando eu tinha 18 e ia fazer 19 anos. Fui estudar no Tennessee, conquistei uma bolsa lá, e eu falo que essas coisas a gente não ganha bolsa, a gente conquista, né, porque não foi fácil. Sim. E na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Skype, não tinha nada dessa tecnologia, era na cartinha. E eu não sabia nada de inglês, então eu tive muita dificuldade no começo, mas eu escrevi as cartinhas, pedi para uma amiga traduzir, mandei as cartinhas para as universidades, consegui um livro que tinha os endereços dos treinadores, e aí eu conquistei essa bolsa lá nos Estados Unidos, fui para lá, fiquei lá de 94 Fez o que lá? até 98. Eu acabei me formando em teatro. Nossa! Que diferente. Eu comecei estudando psicologia, que é alguma coisa que eu gosto muito ainda, né? Mas eu até falo assim, eu acho que a gente vai para a universidade lá, você vai escolhendo o seu curso, você vai fazendo as aulas e você vai compondo as matérias para no final do teu currículo. E aí, o primeiro semestre que eu tive um professor muito ruim de psicologia, mas muito, 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 muito ruim. Não sei se era também muito teórico, e aí eu fiquei desanimada. E aí, nisso, ninguém, meio insistiu, não, insiste mais um pouquinho, isso aí é normal, enfim. Aí eu mudei para aulas voltadas para meio que fisioterapia, então comecei a estudar anatomia, fisiologia, algumas coisas assim, mas não era algo que eu estava 100% apaixonada, e eu falei assim, nossa, se eu for voltar para o Brasil e não for fisioterapeuta, né, eu vou ter gastado um ano, porque você tem que decorar muita coisa, né, essas coisas de músculo e tudo mais. Aí eu vou ter desperdiçado todo o meu tempo. E aí, quando chegou, depois de 2 anos, você tem que decidir. Aí a orientadora perguntou, mas quais aulas você gosta? E eu falei assim, as aulas que eu mais curti por enquanto foram as aulas de teatro. E aí ela falou assim, você já pensou em fazer isso? Eu falei, nunca foi uma opção para mim, entendeu? Me formar em teatro. Imagina, ela falou assim, por que você não pensa? Aí eu falei, tudo bem, então eu vou pensar. Daí eu conversei com meus pais, e aí eles falaram assim, se você tá gostando desse curso, vai em frente, entendeu? Vai, e aí faz. eu fui em frente. E assim, eu entendi que assim, no caso, porque lá o teatro não é você fazer só aula de interpretação, né? Você tinha aula de um contexto geral do teatro. Então, é a história do teatro, é a iluminação, é backstage, é figurino. E de uma certa maneira, eu
né, como uma das primas mais velhas da família, eu sempre organizei muitos teatros para os primos, né? Eu gostava de escrever, eu gostava de fantasiar, então eu organizava todo mundo. E meus pais gostavam, né, em São José dos Campos não tinha muitos teatros que a gente podia assistir, então eles sempre me levavam, por exemplo, a São Paulo para a gente assistir alguma peça lá, então eu tinha alguma coisa dessa de infância, assim. E eu falei, mesmo que eu não vá fazer nada relacionado ao teatro, eu acho que eu vou ganhar duas coisas. E um que é o crescimento cultural que você ganha, né? E você também ganha um crescimento pessoal, porque você tem que lidar com várias questões pessoais. E, na verdade, me ajudou bastante em várias coisas da minha vida, na verdade, ter feito teatro. Então, assim, Deus sabe o que faz, legal. Né? Então, eu tive essa formação. E aí, nesse meio tempo, né? Eu fui para os Jogos Pan-Americanos de 95. Eu fui bronze lá no 100 costas e fui bronze no 4 por 100 medley. Não consegui ir para as Olimpíadas de 96, que foi Atlanta, que a princípio eu estaria no auge, né? Estava com 21 anos e não consegui o índice no 100 costas por meio segundo. Então, assim, estava próximo, né? Que eu estava muito distante, eu estava relativamente próxima. E aí eu terminei a faculdade, né? Nisso você tem várias competições, enfim, nadei, fui vice-campeã mundial universitária, então nadei um mundial universitário na Sicília, fui prata lá no 100 costas, e aí com o tempo que eu fiz lá, me classifiquei para o meu primeiro mundial de longa, que foi um mundial na Austrália, em Perth. Então foi meu primeiro mundial de longa, foi em 98. Antes disso, eu tinha nadado vários mundiais de curta. No total da minha carreira, eu nadei 12 campeonatos mundiais. Aí, em 99, teve o PUD de Winnipeg, e eu não fui medalha no 100 costas. Eu saí da faculdade e fui treinar em Nova York. Não me adaptei com os treinos desse sistema lá, que eu voltei meio que para um treinamento quase que de high school, né? Lá nos Estados Unidos, mais ou menos, é meio esses dois formatos, né? Hoje em dia tem um ou outro clube que tem uma questão mais profissional, mas nos Estados Unidos, ou você treina na high school ou você treina na faculdade. Depois disso, você fica meio perdido, né? Agora tem um ou outro programa mais profissional, mas naquela época não tinha. Então eu fui para Nova York, não me adaptei, e aí no PUD de 99 eu nadei meio mais ou menos, só igualei, melhorei meu tempo no 400 medley, que eu nadei as 4 provas também lá no PAN, né? Tanto no PAN de 95 quanto no PAN de 99, 100, 200 costas, 200, 400 medley. E foi bem decepcionante não ter, né, feito o índice para Sydney, que já era o objetivo. E aí foi todo um trabalho para conseguir o índice para Sydney, que era o meu grande sonho, chegar nas Olimpíadas. Então, e eu falo que assim, eu tive 2 momentos na carreira. Eu tive até Sydney e depois eu tive o segundo momento, né, de 2003 até 2012, quando eu parei de nadar mesmo. E foi bem, assim, para Sydney eu fui a única mulher a representar o Brasil, né, nas Olimpíadas de Sydney. E foi bem difícil, né, na época, na década de 90, a gente tinha bem poucas, né, meninas, mulheres que conseguiam resultados expressivos a nível internacional. A única mulher que a gente teve nas Olimpíadas de 96 foi a Gabriele Rose, que ela era americana, né, mas como a mãe era brasileira, ela representou o Brasil. E se não me engano, em 92, as únicas meninas que foram para as Olimpíadas também foram classificadas pelo revezamento, mas não por prova individual. Então, foi uma geração bem difícil, assim, de resultados expressivos. Então, ir para Sydney significou muito, representou muito. Mas depois que acabou Sydney, eu voltei para o Brasil, fui morar no Rio, porque eu representava o Vasco, peguei dengue lá. E tive um ano de 2001 muito ruim, porque, né, a gente não recebeu do Vasco e também... como eu não fui para o Mundial daquele ano, a CBDA também cortou meu patrocínio. Então eu fui a única atleta a ir para as Olimpíadas naquela década e eu não tinha nem apoio do meu clube, nem da seleção brasileira, né? Então foi bem difícil. Eu voltei para São José dos Campos em 2002 e né, voltei. Meu pai voltou lá bater nas portinhas para pedir patrocínio de novo para mim, como os pais sempre fazem, né? E os pais são fundamentais na nossa carreira. E nisso eu conheci o Diogo, que é o meu marido, né? E a gente começou a namorar em junho e o Diogo se mudou para os Estados Unidos logo na sequência. E daí, nessa fase, eu já comecei a pensar o que eu faria
pós-natação, porque eu não conseguia me imaginar nadando por muito mais tempo, porque foi muito difícil chegar em Sydney, eu estava realmente estafada. Eu falei, nossa, mas eu não aguento mais essa vida, de uma certa maneira. E, e aí eu comecei a fundar a empresa junto com a minha mãe, né? A gente começou a bolar, né, a nossa marca de confecção que a gente tem hoje, dos maiôs e sunquines, naquele momento meio de transição, para eu parar de nadar. Só que eu não imaginava que eu ia conhecer o Diogo e ele fosse morar nos Estados Unidos, e enfim, a gente só se encontrava nas competições. Então, eu continuei nadando para encontrar com o Diogo nas competições. E nisso foi 2003 inteiro, assim, e o Diogo foi para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, foi para o Mundial daquele ano, e eu não fui, né, nem para o Pan, nem para o Mundial. E foi uma fase bem difícil, realmente, assim, de muita reflexão se eu deveria continuar nadando ou não. Mas o nosso namoro estava sério, né? E enfim, eu fui para os Estados Unidos depois de um tempo para treinar com ele, e eu voltei a nadar bem. E então 2004 foi o ano que eu ressurgi, assim, né, das cinzas, também depois de ter passado por um momento de bastante introspecção e de reflexão sobre a importância que eu dava para a natação e de como eu colocava, aonde eu colocava o meu valor, né? Eu colocava o valor da Fabiola nadadora acima da Fabiola pessoa. Então, quando eu fiquei de fora da seleção, meio que foi o fim do mundo para mim, né? Uhum. E foi uma fase bem, assim, difícil. Por mais que você tenha um lado, sei lá, espiritual, você não se sentir mais útil, ou se você não se sentir querida, ou você não se sentir que você, enfim, você não está mais naquele lugar onde você acha que você pertencia, foi bem difícil, mas eu entendi esse momento, eu entendi que a Fabiola era importante, independente do tamanho da missão que ela tivesse, se ela estivesse com uma missão dentro de casa, ok, tudo bem, não tem problema. E até O que falo não isso fez assim... nada bem, né? Colocar a natação sempre lá em cima ao invés de da vida, né? É. Apesar de eu ter, assim, um certo equilíbrio em termos, né, não é que eu era uma pessoa só dedicada à natação, eu tinha meus amigos, enfim, eu ia à escola, Sim. valorizava os estudos, mas internamente era quando você deixa, e você quando você está acostumado com aquilo sempre, porque eu sempre estive na seleção brasileira desde 91, então 2003, depois de 12 anos, você não estar mais na seleção brasileira, você não, meio que não admite aquilo, né? Então, Uhum. você não se sentir mais assim importante, porque você não está mais na seleção brasileira, enfim, tem outra pessoa que está te... Com certeza é uma sensação equivocada que a gente falando parece fácil, mas você realmente sentir que tudo bem você estar fora da seleção brasileira e você tem outra missão e Difícil, está né? tudo certo com isso, é bem difícil. Mas isso me tirou um peso muito grande. Que depois que eu voltei a nadar, de 2004 até 2012, quando eu parei, a sensação que eu tive com a natação era completamente diferente da cobrança que eu tinha até 2000. E foi muito bom, foi libertador, assim, para mim, passar por esse processo e de saber que tudo bem, entendeu? Que se eu não chegasse em Uhum. primeiro, estava tudo certo. Eu sempre fui muito exigente, eu sempre fui muito competitiva, mas eu tinha um outro equilíbrio dentro de mim, que eu sabia que o mais importante era eu que estava fazendo o meu melhor e eu estava me divertindo mais e não tinha aquele peso daquela cobrança, sabe? E eu Sim, falo só de assim, ganhar, né? e então, assim, aí a minha carreira de 2004 até 2012, né? Eu não fui para as Olimpíadas de Atenas. Eu falo que eu fui, mas eu fui no coração do Diogo, porque ele foi, né? Então, eu fui só de tabela. Aí teve o PAN do Rio, né? 2007, que eu fui prata. Então, foi uma super, assim, né? Para mim, foi uma das grandes conquistas aí da minha carreira, ser prata no PAN que foi realizada no Brasil. E foi né, nos Que outros PANs eu legal. tinha sido bronze. Eu fui para as Olimpíadas de Pequim, e é uma das Olimpíadas que eu levo com muito carinho, assim, porque foi a única das Olimpíadas que eu nadei que eu ajudei a classificar o revezamento, principalmente o revezamento de medley do Brasil, que nunca teve histórico, né, de ter essa potência. Então foi uma Olimpíadas muito legal, que além de você nadar a tua prova individual, você ajudou ainda a classificar a equipe toda do revezamento. E aí, né, nadei os Jogos Mundiais Militares, eu fui campeã dos Jogos Mundiais Militares, que foi no Rio em 2011, eu fui medalhista lá em Irvine,
Ai, fugiu o nome. No Pan Pacific. Eu fui Uhum. bronze lá, que foi muito legal. Uma prova que eu empatei com 3. Então tinham 5 meninas no pódio. Isso foi muito legal, Nossa, porque a primeira, a segunda e em terceiro lugar tinham 3 meninas. Então, 5 meninas ganharam medalha e só 3 das 8 ficaram sem medalha, né? Nunca tinha acontecido isso comigo, foi muito bacana. diferente. Muito legal, e a menina que ficou, a princípio, né? A gente ficou terceiro, quarto e quinto. A menina que ficou em sexto, ela ficou um centésimo atrás da gente. Nossa, que prova que foi? Até hoje foi 50 costas, eu fiz 27,33. Ah, muito disputado, Eu né? fiz 27 super, aham. Que legal. E aí, e isso foi em 2010. Aí 2011, aí eu também nadei Jogos Pan-Americanos, que foi em Guadalajara, que foi meu último Pan. Fui bronze no revezamento. E aí fui para Londres, né, em 2012. Então, resumindo, foi mais ou menos isso. Deixa eu perguntar, você, desde dos seus 13 anos, você falou que já tinha ido para o brasileiro, né, seu primeiro brasileiro, e sempre esteve ali em cima, né? Como foi trabalhar com essa pressão das outras meninas estarem meio que indo atrás de você em questão de resultado? Você tinha algum acompanhamento por fora em relação de parte mental para acompanhar isso aí? Eu vou falei numa outra live há um tempo atrás com o pessoal do Minas, foi só uma reunião interna deles e eu participei. Aí eu já vou falar assim, a Uhum. gente não tinha psicólogo, a gente não tinha fisioterapeuta, a gente não tinha massagista, a gente não tinha biomecânico, a gente não tinha nada. E na verdade, até assim, mais para frente, até porque naquela época a gente não tinha acesso a isso, né? Algumas coisas que Sim, eu era difícil busquei, mesmo. né, foi a minha família que buscou. Então, assim, eu busquei algumas coisas para ir para Sydney, por exemplo. É, é, eu não consegui fazer o índice em dezembro de 99, né? Já não tinha feito no PAN de 99, não fiz em dezembro de 99. Aí teve um sul-americano que foi em março de 2000, que eu estava super pronta para fazer o índice, mas eu não fiz. E aí tinha a última chance, que era no Rio. E assim, tinha até uma festa já programada para quando eu voltasse do sul-americano e tivesse feito o índice olímpico, e não aconteceu. Enfim, até um tio meu falou assim: Fabíola, acho que o teu problema é você ter que trabalhar alguma coisa na sua cabeça. Aí eu falei assim: Hum, tio, eu concordo com 100%, mas eu não sei o que fazer. Ele falou assim, olha, eu gosto muito da área da neurolinguística, ele era meio conhecido do Lair Ribeiro. E aí ele falou assim, tem um cara nos Estados Unidos que é o papa da neurolinguística, que é o Anthony Robbins. uhum. E se você não encontra um curso dele, e eu banco o curso para você. Aí, naquela época, eu lembro que o curso custava $1.000, e não sei quando que era a conversão, mas $1.000 era bastante na época, né? E aí eu busquei, pesquisei, e então eu fiz esse curso por minha conta. Na verdade, meu tio bancou, né, foi em outra cidade, então eu comprei a passagem de avião, fiquei hospedada lá assim, nesse hotel, enfim, fui na véspera de eu vir pro Brasil para nadar o Troféu Brasil. Então, assim, todo o apoio que eu busquei, né, não era uma coisa constante, mas eu vi que eu precisava. Então eu busquei de alguma Uhum. forma comemorar nos Estados Unidos, vai fazer um seminário com o cara, né? E aí eu fiz esse seminário de 3 dias. E realmente, assim, a pressão é muito grande, né? E é algo que, por mais às vezes que você tente sozinha, né? No meu caso, por exemplo, eu não estava conseguindo lidar com isso, né? E você vai chegando, né? No caso, quando eu fui para Sydney, eu já tinha 25 anos, né? Que nem eu falei assim, eu já era a melhor do Brasil desde praticamente 92, que eu comecei a ganhar as provas absolutas. 8 anos Uhum. sendo a melhor, óbvio que tem sempre uma pessoa que está lá se aproximando. Se bem que no começo assim, da minha carreira, um dos motivos que eu saí do Brasil era justamente porque não tinha muita competitividade. Então eu falei assim, nossa, aqui eu nadei um sul-americano em Goiânia, que eu cheguei 3 segundos na frente da segunda colocada. Eu falei assim, gente, como é que eu vou progredir assim, entendeu? Sendo que no sul-americano não tenho muita competitividade. Foi um dos motivos até que eu fui para Entendi. os Estados Unidos naquela época. Mas lidar com essa pressão é algo realmente assim que é fundamental hoje em dia, que tem muitos profissionais capacitados, competentes para ajudar a gente a superar. A maturidade, eu acho que ajuda em vários aspectos, né? Você vai aprendendo sobre você e você vai tendo algumas coisas, é só com o tempo que a gente consegue, mas assim, eu acho que hoje, mesmo as crianças mais novas, são pequenas coisas que são faladas pra gente, são pequenas coisas que às vezes viram uma chavinha, né? E que nos Sim. ajudam. E eu falo assim, cada pessoa é de um jeito, então você tem que entender o que você precisa, né? E até falo assim, o meu nervosismo, porque o nervosismo o que é?
né? É o medo de você fracassar, é o medo de você não conseguir, né? É um medo. O medo sempre vai acompanhar a gente, porque nós somos humanos e nós temos emoções, né? Eu falo assim, até o Michael Phelps fica nervoso na hora de uma Sim, Olimpíada. E assim, é uma sim. coisa muito importante. E eu falo assim, se o Michael Phelps fica nervoso, quem somos nós, né, Quem para é a não gente, ficarmos né? nervosos, né? Então é normal a gente ficar nervoso e a gente entender que é normal. Eu tinha esse problema também quando eu era menor, que assim, eu não queria ficar nervosa, porque eu achava que o nervosismo era uma coisa negativa. Eu falava, nossa, eu tô nervosa, é porque assim, né? Eu não podia ficar nervosa. Então eu tava tentando lutar, ainda tinha aquele conflito que eu não queria ficar nervosa, só que eu não conseguia não ficar nervosa. Porque estava pensando, né, e não ficava nervosa, né? É horrível, era horrível, né? Você. E aí, até quando você aceita, tudo bem ficar nervosa, todo mundo fica, é normal. Só que o que eu posso fazer para me ajudar a controlar um pouco essa ansiedade? O que eu vou fazer na véspera da competição? O que eu vou fazer à noite? O que vai me ajudar a relaxar? Vai ser escutar música, vai ser conversar, vai ser assistir um filme. Enfim, você vai se entendendo. Tem pessoas que não ficam nervosas, às vezes tem pessoas que ficam nervosas um mês antes. Tem gente de todos os tipos, né? Sim. E isso também foi me ajudando, assim, né, a vencer essa pressão, a se policiar nesses aspectos, né? E eu acho que a natação é um esporte onde os seus resultados dependem só de você, e você não pode controlar nada do que os outros fazem. Então, você focar em você, de vez de você ficar focando nos outros, também já é uma dica, assim, né? Sim. Então, isso eu sempre foquei muito no que eu podia fazer. Então, o que eu, Fabiola, posso fazer? Se as outras meninas vão nadar mais rápido do que eu, não sei, mas eu vou fazer o melhor para eu ser o meu melhor, né? Se eu conseguir nadar para, sei lá, né? Eu terminei. O PAN foi muito legal, que o PAN que eu nadei de 95, que eu fui medalha, que eu fui bronze, tem uma fotinho do pódio lá, eu fiz um 4 e alguma coisa. E a menina que ganhou fez um 00. Não, acho que ela fez 1 e 1 e alguma coisa. E o recorde mundial era 1:00:39. E naquela época, 1:00 era um tempo absurdo, era de uma chinesa, se eu não me engano. E aí eu terminei a minha carreira fazendo abaixo do recorde mundial daquela época, que eu terminei, né, a minha carreira no 100 costas na longa fazendo 1:00:07. Imagina, mas naquela época era impensável, assim, né? Mas assim, eu queria fazer o meu melhor naquele momento. Então a gente sempre sendo o melhor nosso, né? Independente, só que daí tudo bem. Quando eu fiz um 00, já tinha outra menina fazendo 58, né? Porque as coisas evoluem, óbvio. Sim. Mas eu acho que é muito importante isso, a gente focar muito no que a gente pode fazer. E você trabalhava isso nos treinos por estar sempre em cima lá, não pensando em outras pessoas que treinavam com você e focando mais no que você estava fazendo durante o treino? Porque o tempo se constrói no treino, né? Não tem como construir o tempo na competição. Você tinha algum trabalho no treino em relação a isso? Eu acho que a gente, assim, quando a gente é atleta e a gente é focado e a gente tem os nossos objetivos, a gente sabe que você precisa cumprir algumas, né? Pô, você tem os objetivos, o treino, e eu sempre treinei muito bem, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de treinar, sempre fui muito disciplinada, dedicada, e muito exigente, às vezes até exigente demais, assim, né? É óbvio que você não gosta. Eu não gostava de treinar mal. Eu até falo assim, uma das coisas que eu faria diferente na minha carreira, o pessoal fala, o que você teria feito diferente? Tipo, eu não queria tirar as férias, porque eu não queria ficar fora de forma para não voltar no começo da temporada em má forma. Eu não queria isso. Então eu só tirava, Nossa, tipo assim, 5 dias de férias, uma semana de férias, para não perder a forma, para não ficar mal nunca. E era errado, eu precisava de um tempo de descanso. Eu tirei outros no final da minha carreira, tempos mais longos. Eu falei, nossa, não fiquei tão mal assim. Na verdade, foi até bom. É... Mas, assim, a vitória só é construída no dia a dia. Não tem outra escolha. E quando você entende isso, isso até vira uma coisa natural. Então, para mim, dar o meu melhor 100% no treino, todos os treinos, já fazia parte de quem eu era. Eu não ficava assim, hoje eu tô meio cansadinho, vou dar um miguezinho. Tipo, o problema é seu se você quiser dar um miguezinho. Quem é, não vai melhorar é você. Então, assim, eu tinha essa maturidade, né? E eu acho que eu sempre fui muito questionadora, né? Se eu estava treinando mal, se alguma coisa não estava indo certo, eu sempre me perguntava por que não está dando certo? Ou por que que hoje, sei lá, né? Porque a gente é competitivo. Se alguém faz um treino melhor do que você, tipo, a menina nadou melhor que você na série, eu ficava assim, por que que ela nadou melhor do que eu na série? Mas eu não ficava só na questão da reclamação, eu ficava buscando uma solução, né? Hoje, sei lá, eu não uhum, me muito alimentei importante. bem,
ou hoje eu não descansei bem, ou hoje eu tô me sentindo, sei lá, meio... aconteceu alguma coisa que eu tô chateada. Então, assim, eu não ficava numa competição só de achar ruim que a outra pessoa chegou na minha frente no treino, mas eu me questionava o porquê que eu não estava, às vezes, produzindo como eu deveria e fazia alguma atitude para aquilo, entendeu? Então, acho que sempre tive uma atitude muito Entendi. proativa em relação às coisas não negativas, mas quando não saía a meu favor, né? Mas Aham. é fundamental, né? O dia a dia é o que constrói o campeão. Isso não tem outra alternativa. Sim. E antes você nadava o Costas e o Medley, né? Antes de competição, você tinha que priorizar alguma dessas provas ou você levava sempre as duas juntas? Porque são provas meias diferentes, né? Em relação a treino, né? Na época, tipo assim, como eu era relativamente jovem e acho que, né, o treinador, naquela época também não existiam provas de 50, e o treinador também entendia que quanto mais eu tivesse capacitada aerobicamente, seria muito bom para a minha carreira como um todo, né? É, então a gente fazia um treino para as 4 provas mesmo, entendeu? Ah, Eu até nadava melhor os 200 costas do que os 100 costas. E na faculdade, na verdade, como eu fui para a faculdade, né, com 18 para 19 anos, na nível Brasil, eu nadava 200 medley, 400 medley, né, tanto no PAN de 95 quanto no PAN de 99. Eu tinha, enfim, fui recordista sul-americana dessas provas por vários anos. Na faculdade, eu nadava sem costas, sem borboleta, e no máximo 200 medley. Na faculdade, eu não nadava muito 400 medley. Então, nessa minha fase uhum. aí, dos 19 aos 23, 24, eu foquei um pouco mais no sem costas. E foi a prova, né, que eu comecei a me destacar mais internacionalmente. E, 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 e eu acho que quando eu não consegui ir para Atlanta, né? Estava chegando na faculdade, tinha um ano só lá. Eu demorei 3 anos para melhorar o tempo na universidade, né? Eu fui para lá em 94, só fui melhorar o tempo em 97. Então foi bastante tempo sem melhorar o tempo. Pode ter, tem vários fatores que afetaram, lógico, né? É, mas quando eu me mudei para Nova York, quando eu terminei a faculdade, e lá o treinador ele era muito voltado para o fundo, né? E o 400 medley era uma prova que ele gostava bastante, mas a gente entendeu. E aí eu desisti desse programa, digamos, e eu fui para a Flórida. O treinador, quando eu cheguei, era o Michael Loberg, que lá em Coral Springs, onde até o Bruno, até o Bruno Fratos treina lá hoje, mas na época o treinador era o Michael Loberg, que treinou a Dara Torres Uhum. para as Olimpíadas de 2008, e ela foi prata no 50 livre com 41 anos de idade, né? O Michael Loberg falou assim: Fabíola, você tem que focar em uma prova. Ou você vai para as Olimpíadas sem costas, ou você escolhe outra prova. Mas eu acho que você deveria focar no sem costas. Então lá foi meio que o primeiro momento onde eu realmente foquei para o sem costas. Foi praticamente quando eu, né, terminou o PAN, foi tipo assim, sei lá, a gente andou o PAN em julho, né? Tipo, agosto de 99. Entendi. Então demorou bastante tempo para priorizar uma prova, né? Nadava bastante Demorou, coisa, né? demorou. E nadar provas mais longas, por exemplo, igual aos... Que treina mais, né, na verdade, igual aos 400 medley, te ajudou a melhorar nos 100 costas? Muito, muito. E eu acho que assim, a gente também tem que entender que a natação, principalmente depois que virou eliminatória, semifinal e final, né? E, por exemplo, os nossos campeonatos brasileiros, eu, sei lá, nadava 14, 15 vezes, né? Cara, você Nossa, treinar, né? Porque você nada eliminatória e final das 4 provas que você nada, mais 3 revezamentos. mais Então, só aí, revezamento. né? E se tem semifinal no meio, enfim. Então, isso te dá muita bagagem, né? E até assim, a prova dos 100 costas, né, no calendário, ela sempre foi no último dia, né? Tudo bem que quando na minha carreira, de uma maneira geral, eu sempre, a maior parte do meu tempo eu representei em São José dos Campos, que, né, era um clube que não precisava fazer muito ponto, né? Porque a gente não estava disputando, não era o Minas, o Flamengo, um Pinheiros, que precisava nadar todas as Sim, provas. Eu passei por isso no Vasco e no Minas, quando eu representei o Vasco e o Minas, né? tinha que E pontuar, até né? meus 2 últimos anos pelo Minas, né, que foi 2011, 2012, e eu nadava 4 provas, né? Eu nadava assim, né, acho que no Finkel de 2012, não, no Finkel de 2011,
FinCal de 2011, eu nadei os 50 costas, os 100 costas, os 200 costas e o 100 borboleta. Eu ganhei as 4 provas no FinCal pelo Minas, que foi até lá no Minas. Mas os 100 costas, que eu queria falar que assim, os 100 costas, geralmente era no último dia da competição. Cara, se você não tem uma bagagem boa para você chegar bem no último dia, que é a tua prova principal, Não vai cara, nadar. você, tipo assim, não vai nadar, entendeu? Na verdade, competir me ajudava a estar bem. E também já foi um processo de muitos anos de competir bastante, de competir sempre, que ajuda Uhum. você. É igual o americano, né? Você pega, assim lá, o pessoal que nada várias provas. Pô, como é que os caras fazem isso? Porque eles treinaram, eles fazem isso a vida inteira. Vocês pegam um campeonato americano, põe a galerinha para nadar tudo, né? E aí vai fazendo aquele treino constante de você aguentar até o final, né? Mas com Sim. certeza o 400 medley me ajudou bastante nessa bagagem que eu trouxe, né, aeróbica, mesmo nadando sem costas depois, acho que me ajudou muito. É bom de deixar isso aí pro pessoal aí, que independente da prova tem que nadar, gente. Tem que colocar a cara na água e ficar rodando, porque o exemplo da Fabiola nadava 100 costas, que é uma prova de velocista, mas também nadava os 400 medley, que é uma prova de muita resistência e muita tática, né? Então tem que treinar, não pode dar migué igual ela falou, não. E eu tenho até uma história interessante, até porque, né, eu falei assim do Amauri nessa época, eu não fazia dobra lá em São José, né, porque as piscinas eram descobertas e fazia muito frio, então de madrugada era praticamente impossível de você treinar antes de ir para a escola, né, a escola começa às 7 horas da manhã, não tinha como. Então, com o Amauri foi quando eu comecei a fazer as minhas dobras, e eu fazia minhas dobras na hora do almoço, então eu fiz um esquema com a escola, que eu saía às 11h30, então eu fazia um treino da meio-dia a 1h, só que era sempre o mesmo treino, era um T50. Era um tiro de 50, segunda, quarta e sexta. Então todas as minhas dobras eram um tiro sem parar de 50 minutos. Nossa, E eu fiz bastante. isso, e aí eu fiz isso no ano de 1990, quando eu tinha 15 anos, e quando no final do ano eu fui campeã brasileira de todas as provas que eu nadei, né? 100 costas, 200 costas, 200 medley e 400 medley. Mas eu fazia esse T50, segunda, quarta e sexta. É, tem que ter a bagagem. Ó, tinha uma pergunta aqui do Igor, que nada aqui com a gente. Ele perguntou qual foi a competição mais marcante sua, de tantas que você participou, né, no Brasil, fora do Brasil, competições muito fortes, qual que foi a mais marcante para você? Ah, a gente tem, cada fase a gente tem uma competição marcante, né? Então, assim, uma Sim. carreira tão longa igual eu tive é muito difícil de falar, mas né, tudo que é primeiro é muito marcante. Então, primeiros Jogos Pan-Americanos, ir para Cuba, a primeira seleção brasileira absoluta, foi um momento único, ali que começou o sonho, digamos, né? Daquela Uhum. caminhada olímpica. Então, foi uma competição incrível. E aí, toda essa caminhada até chegar, né, na primeira Olimpíadas, que foi em Sydney, e eu ter conseguido e ter sido, né, a única mulher. Então, assim, estar em Sydney foi muito significativo para mim. Talvez se eu não tivesse ido para Sydney, não teria ido para mais nenhuma outra, né? Uhum. É, e aí eu diria que 2007 ganhar uma prata no Rio também foi muito marcante. Você estar numa competição num pote de uns Jogos Pan-Americanos, né, praticamente em casa, e ganhar uma medalha de prata foi muito bacana. Depois ir para Pequim, né? Eu acho que fazer o índice para Pequim, eu fiz o índice num sul-americano antes, né? Foi um sul-americano que foi no Pinheiros. Então, foi muito legal fazer esse índice. Foi a única as Olimpíadas que eu fui, eu consegui fazer o índice antes, não na última tentativa. E na última tentativa eu tive a chance de ajudar o revezamento a se classificar, que foi uma coisa muito legal. Pequim, que nem eu Legal. falei, acho que foi as Olimpíadas mais legal, porque estar junto com a equipe do revezamento, você está nadando em equipe, né? Foi, acho que, as Olimpíadas mais legal que eu nadei. E depois Londres, né? Você está indo para a terceira Olimpíadas com 37 anos, depois de uma caminhada. Então, eu diria que as 3 Olimpíadas e esses outros 2 PANs que eu comentei. Legal. E ter ido os Estados Unidos lá, igual você acabou falando, Uhum. como foi a decisão em relação à decisão de sair do Brasil nova, né? E juntamente com seus pais, como que foi essa decisão? A vontade começou a surgir
ainda quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, quando eu comecei a me destacar, eu era patrocinada pelo Bob's, né, de hambúrguer, enfim, de milkshake. Uhum. Eu era patrocinada por eles. E eles organizavam uma competição, e a final era no Ibirapuera. Acho que nem era da minha faixa etária, se eu não me engano, mas era uma competição já dos mais velhos, enfim. Mas lá teve uma pessoa que veio de uma high school fazer um convite, eu não lembro o nome, mas nisso surgiu esse momento, nossa, né? A natação lá nos Estados Unidos. Até surgiu esse momento, será que a Fabiola vai para os Estados Unidos agora? Mas aí eu né, estava na high school, não estava preparada. Então surgiu essa meio que faísquinha assim, né? Uhum. E aí, vários atletas naquela época iam para os Estados Unidos. Então, Gustavo Borges foi fazer Michigan. Uma das nadadoras de costas, que é a Ana Catarina, que foi, né, para o PAN como primeira nadadora, ela nadava lá no Arizona. Outros atletas do Brasil, muitos atletas do Brasil nadavam lá nos Estados Unidos. O José Carlos Souza Júnior, ele nadava no Tennessee, que foi a equipe que eu fui. Então, acho que também ver vários atletas brasileiros nos Estados Unidos também falou assim, nossa, se tá meio que Ajudou, quase né? todo mundo tá lá, né? Ajudou a eu, pelo menos, ponderar e levar isso em consideração. E eu levei em consideração outros fatores, né? Como o caso de eu estar numa cidade do interior, que não tinha tanta estrutura. Nós não tínhamos uma piscina de 50 aquecida e a questão da competitividade, né? Eu fiquei muito decepcionada quando eu voltei desse sul-americano. Eu falei, como é que eu vou conseguir realizar um sonho olímpico se aqui eu não consigo, não tenho competitividade nem a nível Uhum. sul-americano? E aí eu conversei com meus pais, eles me apoiaram na decisão. E estudar no Brasil, naquela época, também era algo difícil. E eu não queria abandonar os estudos, que foi algo que eu sempre prezei muito. Acho que a gente não pode deixar os estudos de lado. Então foram todos esses fatores que culminaram com, tipo assim, não, o melhor Entendi. caminho é esse mesmo, né? E para Hoje a gente quem tem muitas tem. situações diferentes, né? Hoje a gente tem muitas situações diferentes. Eu ainda acredito muito. É uma experiência incrível estar nos Estados Unidos, mas hoje a gente vive um momento diferente do que eu vivi na década de 90. Uhum. E para quem tem o sonho de estudar e manter o esporte e tá Minha mãe tá na pensando. live. Não, rapidinho, minha mãe tá na Hã? live. Foi um técnico. Minha mãe tá na live. Aqui é o Ah, Simolina, tá. ela fez no comentário. Foi um técnico de Mogi. Foi o técnico de Mogi Ah, que trouxe essa competição de falar, de trazer essa possibilidade de eu ir para os Estados Unidos na época de fazer a high school lá. Desculpa, interrompendo a entendi. pergunta. Não, que isso. Eu queria que você falasse para o pessoal que daqui nosso aqui que tem o sonho de. Sonho não, né? A vontade de ir para os Estados Unidos e manter, igual você falou, o estudo com o esporte. O que você pode falar para Uhum, eles e o que você acha que é bom levar em consideração? Pontos que tem que ser levado em uhum, consideração para acertar na escolha, né? uhum. Bom, eu não quero fazer propaganda, mas o Diogo, meu marido, o trabalho dele é esse hoje em dia, né? Ele tem uma assessoria para ajudar atletas Uhum. a irem para os Estados Unidos. E é algo que na época, minha mãe está aí na live, e ela pode confirmar isso, a gente não tinha muitas opções, muito conhecimento, a gente era bem assim perdido, por mais que a gente perguntasse para um e para outro, a gente não teve ninguém que nos ajudasse, nos orientasse. Né? Então, Uhum. assim, e eu acredito que assim, uma boa orientação vai te ajudar a ir para o melhor lugar. Eu, no caso, consegui uma bolsa lá no Tennessee, porque foi o único lugar que eu consegui. Mas provavelmente eu teria outras opções melhores do que o Tennessee, inclusive ali por perto, que era a Georgia, que era um treinador super reconhecido, mas eu acabei não indo para lá. Eu nem tive tempo, na verdade, de visitar, porque De quando eu cheguei escolher. de escolher, porque eu fui para lá meio que em abril e terminava as inscrições para você decidir final de abril. E eu só visitei o Tennessee e Slide, né? Você imagina, uma universidade gigante, 33 mil alunos, um estádio de futebol que cabe hoje 105 mil pessoas. Então você fica encantado com tudo Nossa. aquilo, né? E aí eu decidi pelo Tennessee. Tipo, você gostou? Lógico que eu gostei. Você está nos Estados Unidos, numa cidade universitária. É maravilhoso. Todo mundo te trata super bem, querem você lá, né? Uhum. Então, assim, eu diria assim, e uma coisa que eu acho que é interessante hoje, que naquela época eu acho que, enfim, nem tinha muito conhecimento, que a gente achava que você precisava ter um nível excelente para você conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. E hoje a gente vê que a realidade não é essa, que existe muita chance de você conseguir bolsa nos Estados Unidos, porque existe a divisão 1, a divisão 2 e a divisão 3.
E, se eu não me engano, tem acho que 3.000 universidades que dão bolsas para atletas em todos os esportes. Só de natação são mais de 1.000 universidades, não é 1.000, é 1.000 Nossa, universidades que dão bolsas. Então, assim, é muita bolsa. sim, bastante. E é muito possível. Você não precisa ser o melhor do Brasil para ir para lá, né? Você pode, sei lá, às vezes estar em 10º, em 20º do Brasil e você conseguir uma bolsa universitária. Acho que é questão de procurar, né? Pesquisar, falar com o Diogo. Não, mas brincadeira. E acho que as coisas que eu acho que é importante é justamente assim, você ter muita calma na hora de decidir, você vê essa necessidade que você sente realmente, você está insatisfeito com algumas coisas que você não encontra aqui no Brasil, né? E você ter paciência de realmente encontrar algum lugar que vai ser um fit bom para você. Né? Igual eu falei assim, você tem que ter, porque tem muitas opções. A gente sabe que tem alguns atletas, por exemplo, que vão para lá e não se dão bem. Às vezes não foram para o programa certo, né? Existem programas Sim, mais voltados para velocistas, outros mais fundistas, e enfim. Então, assim, ter bastante paciência, começar esse processo com o tempo. Então, não começar na véspera de você terminou a high school, terminou o colegial, só tem o ano que vem, só tem esse ano para decidir, já é um pouco em cima. Então, você já sim. começar a fazer esses estudos, pesquisar antes, procurar. Isso, esse planejamento ajuda bastante, você fazer as coisas com calma, né? É, Uhum. e eu acho que a troca de informação é fundamental, não ter vergonha de perguntar, né? Você não, pô, você não sabe, pergunta, não tem problema você não saber. A gente só descobre as coisas perguntando. E você alinhar as expectativas também, né? Eu acho que é importante. Uhum. Das coisas que você vai esperar lá e das coisas que estão aqui no Brasil, que as coisas não são iguais. E, tipo assim, as pessoas perguntam, como que é diferente? Tipo, é tudo diferente. Então, não vai esperando lá, né, que vai ser igual, porque não vai ser. E, assim, é uma experiência maravilhosa. Eu passei por essa, é óbvio que eu vou falar que é muito bacana. Então, assim, é uma experiência incrível, né? Eu acho você estar você ter essa experiência universitária americana em termos de time, em termos de motivação, você está no centro da natação, né, mundial que acontece ali naquele ambiente universitário, é fantástico. E eu falo assim, no meu caso, por exemplo, meus pais, eles falaram, Fabíola, tenta, né? Se não der certo, Sim. você volta. É um pouco, é uma faca de dois gumes, porque no esporte a gente não tem tanto tempo assim para perder. Às vezes você perde 2 anos importantíssimos da sua vida, às vezes 18 e 19 anos, que se você não progride, até você recuperar esse tempo, às vezes já não dá mais tempo. Então, assim, é importante você ir para o lugar certo e não ficar tentando fazer várias tentativas, né? Entendi. O pessoal já falou que está anotando as dicas aí e falaram que vão procurar o Diogo, hein? Então já deixa ele Pode avisado procurar. que vai Atleta ter estudante procura ponto para ele. com. Vamos anotar aí, pessoal. Aham. Você falou sobre que é tudo diferente, né? Com a bagagem em competições e a vivência lá nos Estados Unidos que você teve, em questão de natação, de eficiência e técnica, o que tem de diferente de lá para o Brasil? Porque lá, igual você falou, é o centro, né? Lá é onde se constrói os melhores nadadores, né? Qual é a maior diferença em questão de técnica e eficiência deles para a gente? Eficiência e técnica de natação De do nado. sistema de nado. Bom, eu acho assim que tudo começa quando você já é bem pequeno, né? Assim, e Uhum. você já tem, acho que, uma formação diferente de quando você é criança, jovem. Existe muito mais crianças com oportunidades lá, porque, né, o Brasil, a natação de piscina, não a natação no mar, ela favorece meio que uma classe de elite. Então, no Brasil já começa essa diferença. Muito menos, né, pessoas podem fazer a natação do que nos Estados Unidos, onde praticamente todo mundo tem um acesso a uma piscina, né? Você vai lá em todas as cidades, quase, tem piscinas de 50 metros aquecidas. Né? O Diogo morou numa cidadezinha chamada Provo, e que do lado chamava American Fork, que era uma cidadezinha muito pequena e tinha uma piscina de 50 metros aquecida, a gente ia treinar lá. Então você já Uhum. passa por algumas diferenças, né? E nisso você vai tendo aquela competitividade,
que aqui no Brasil a gente não tem. E eu Não acho que a tem. competitividade vai aprimorando você, né? Você não vai ser um campeão estadual, por exemplo, sei lá, vamos chutar a prova dos 100 costas. Sei lá, numa categoria infantil, sei lá, você não vai ser um campeão estadual fazendo, nem sei o tempo, vou chutar, sei lá, infantil, sei lá, fazendo 1,8, não sei, sei lá, 1,7. Lá, tipo assim, tem 15 meninas que fazem 1,7. Aqui tem uma menina, às vezes, que faz 1,7. Entendeu? Então, assim, e Entendi. depois, na categoria seguinte, tem mais 100 meninas fazendo 1,6. E mais 100 meninas fazendo 1,5. E mais não sei quantas fazendo 59. Então, isso já força com que, assim, para você chegar cada vez a um nível maior, você tem que estar aprimorando, né? E, assim, lá existe todo um histórico dos profissionais, né? A natação é um dos esportes principais nos Estados Unidos. Eles, por exemplo, não são tão bons no judô. Por que eles não são tão bons no judô? Não tem um histórico. Pô, você pega o Japão e outros países, tem muito mais histórico dessa cultura do que o judô, né? Sim. Então, acho que muito essa questão da competitividade que leva a essa melhoria. Eu não sei se vocês conhecem a Tatiana Lemos Lima, né? Ela foi uma grande nadadora de 100 livre, foi para Sydney, foi para Atenas e para 2008 em Pequim, e hoje ela é treinadora numa cidade lá nos Estados Unidos chamada Seattle, né? E ela é treinadora lá. A competição lá municipal tem 1.000 inscritos. Eles têm que fazer a competição municipal em 2 finais de semana porque não cabe todo mundo na piscina. Nossa, Competição municipal. Não é é muita estadual, gente. é municipal. Muita Então, gente. e aí a gente já começa a ver, assim, as crianças que para se destacarem, elas têm que estar muito acima das outras. E acho que entra um pouco desculpa, entra um pouco de talento, mas entra, né, toda essa bagagem que os treinadores trazem. Sim, Cara, se você virar mal, você vai treinar para ser. Alguém está virando bem, por exemplo, na competição, alguém vai estar virando bem. E eles treinam muito, né? Fundamentos. Eu acho que isso é uma coisa que eles também estão sempre à frente, né? Não sei se vocês lembram na época das golfinhadas submersas, o Melvin Stewart, que é o cara que nadava borboleta, que começou a fazer aquela golfinhada porque ele era do Tennessee, e ele fazia, sei lá, 35 metros debaixo d'água, né? Inovou, tipo assim, né? E os americanos, eles têm essa questão de, tipo assim, vamos tentar, né? Não temos limites, vamos ver o que vai dar. Depois a gente teve a Misty Hyman, que era outra nadadora também que nadava borboleta submerso por um super uhum, tempo. E os fundamentos, por eles acho que também treinarem, né, em jardas, ajuda muito, né? As viradas, os fundamentos contam muito. E voltando mais uma vez para a questão da competitividade, eles têm o NCAA, que é a competição, né, da liga universitária. E tem revezamento de 4 por 50 livre, 4 por 50 melee, 4 por 100 livre, 4 por 100 melee, 4 por 200 e enfim. E que contam muitos pontos. E por ser muito rápido, as trocas de revezamento têm que ser fantásticas. As viradas contam sim, muito por serem jardas. Então, isso também ajuda a eles estarem tão assim à frente nessa questão, eu acho, da técnica, né? Eles treinam muito. A gente... Pô, treino, eu falo, quando eu fui treinar com o Diogo nos Estados Unidos, ele treinava na BYU, terça e quinta, a nossa dobra, né? Só tinha dobra terça e quinta, né? Não, tinha terça e quinta e sexta, desculpa, mas as dobras da terça e quinta era somente perna, era só perna, fundamento e virada e submerso, todas as dobras. Era um treino mais ou menos de 4.000 metros de perna. Para você ver a importância que eles dão para isso, entendeu? Toda terça e uhum, quinta. Toda terça e quinta. E era mais ou menos o que mesmo legal. circuito também, às vezes era um pouco até chato. Mas eles dão muita ênfase para isso, né? Eles não deixam para treinar o fundamento na véspera da competição. Até porque eles têm muitas competições. Vocês lá, a gente lá tem os dual meets. Então você compete com outras universidades, é só você e a outra escola. Né? Então você compete praticamente a temporada inteira. Você compete, começa a temporada em agosto, você compete em setembro, compete em outubro, compete em novembro, tem uma competição grande em dezembro, você compete em janeiro, e aí em fevereiro a competição das conferências, né? E em março você tem o NCAA. Você está competindo o tempo inteiro. Então, acho isso um Sim. grande diferencial também. A gente aqui em Santo André, falo pelas técnicas aí que estão na live, a gente Uhum. aqui, né, faz muito disso aí. As dobras são muito técnicas, né, que é onde vai melhorar na frente, né? A parte técnica é o que vai tirar a diferença de É, tempo, né? E a, é. a Juliana técnica nossa aqui,
você citou aí de piscina olímpica, te fez o convite quando nossa piscina aqui tiver pronta, que já está acabando, para você vir conhecer Ah, aqui, vai ser uma honra nossa te receber aqui. vou adorar, vou adorar. Me faça o convite mesmo oficial, hein? Vou ficar Ó, tá feito, esperando. né, Ju? Cadê a Ju? Tá feito aqui, Não, eu mas tem que tô marcar no sendo calendário. Passar o porta-voz. Covid, coloca aí no calendário. Passando, tá quase pronta, mas vamos entrar em contato com você sim, vai ser muito legal você vir conhecer a nossa piscina aí. Uhum. E piscina boa faz uma diferença, né, gente? Fala sério. Nossa, Nossa, é bom ter muita piscina boa. diferença. Isso eu acho outra É, coisa, entendeu? Lá nos Estados Unidos você só treina em piscina boa. Você pega aqui, tipo, você treina em piscina ruim, cara. A mãe do João, a mãe do Diogo, minha sogra mora em João Pessoa. Então a gente, várias férias, ia treinar lá em João Pessoa, na piscina que o Caio Márcio treinava. Cara, como é que o cara consegue ser campeão, recordista mundial numa piscina que praticamente nem tem raia? É coisinha de isopor. De vez em quando ele falou que às vezes ele chegava de madrugada para treinar, tinha que tirar sapos da piscina. nossa, Então, assim, até difícil. atrapalha, e atrapalha, por exemplo, na tua técnica também. Se você está nadando numa Sim, piscina boa, você consegue ter muito mais capacidade de executar um bom movimento do que você está treinando numa piscina, né, que não tem uma boa qualidade. faz bastante diferença. Aqui, com certeza, vai ser uma piscina muito boa. O pessoal aí mais novo, aproveitem, hein? Igual, Muito. igual ela falou aí, treinar em uma piscina diferenciada de boa é muito importante, né? Uhum. Eu queria que, estamos acabando aqui, falta 4 minutinhos. Nossa, passou Eu muito rápido, recebi né? passou bem rápido. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua empresa, né, de maiô. Tanta gente aí usando esse maiô. Como foi chegar nesse ponto aí de quase toda a competição, todo mundo usando os seus maiôs e sungas? E uma pergunta aqui que chegou para mim é se você tem uma estampa preferida de tantas essas daí que tem. São todas muito bonitas. Obrigada. Bom, surgiu da necessidade de eu não encontrar né, nas marcas o que eu queria um maiô que logo no comecinho eu queria um sunkini, né? Então meio que eu idealizei, eu tinha uma costureira lá em São José, eu falei assim, ó, eu quero uma alça bem fininha, eu quero um cordão de amarre, tanto no top quanto na calcinha, para eu poder treinar e pegar sol, porque né, sempre nadei costas, então eu sempre pegava Uhum, muito sol na barriga. Então eu desenvolvi esse sunkini, e aí as minhas amigas gostaram, e nas competições que a gente ia na aquecimento e soltura, eu usava e as meninas também gostavam. E aí as amigas das amigas também gostavam. E nisso foi bem informal, assim, no começo. E aí foi desenvolvendo entendi. junto, né, o maiô mesmo também da alça fininha, que também eu desenvolvi. Eu também não encontrava nada muito colorido, que tivesse estampas que eu achasse legal, porque uma das coisas fortes da nossa marca são duas coisas. É a qualidade, que eu não tinha, e as cores, Com que eu também não certeza. tinha. Então, eu quis fazer um produto que tivesse qualidade, que durasse muito, que fosse confortável, que não arranha, não, né? A gente ficava cheio de assadura aqui do lado, que não entrasse no bumbum, que ficasse incomodando toda hora. Então, eu queria um produto de qualidade e um produto que tivesse cores e que eu pudesse escolher. Hoje eu estou afim de ir com maiô, enfim, de zebra, enfim, colorido, de... E aí eu fui escolhendo as estampas, né? Eu fui fazendo as estampas, e esse processo hoje eu ainda, né, participo, e não entra nenhuma estampa na coleção que eu não gosto. Eu falei, essa que eu não usaria. Não entra. Para mim tem que gostar. E o meu objetivo é fazer as estampas bem bonitas, que as pessoas ficam com dúvida de qual que é a mais bonita. Qual que vai pegar? Isso é Então eu mesmo verdade. não consigo escolher. Eu sempre tenho umas favoritinhas, né? Algumas eu deixo assim guardadas por assim, nossa, essa estampa aqui a gente não pode né, deixar, né, de existir. Eu guardo lá, sei lá, numa gaveta que tem uma ou outra. Mas Que tem legal. várias. Quando às vezes eu vou ver nos catálogos antigos, nossa, essa estampa era tão bonita. Então tem várias assim, né? O pessoal usa bastante. Eu fui citar aí dos maiôs da sunga, tá todo mundo falando aqui que é muito bonito. Não tem como escolher mesmo, não. Chega na competição lá, são tantos que fica difícil de escolher. Aí eu falo assim, aí o meu objetivo está cumprido. Não, porque assim, a gente que é atleta, a gente entende, né, do maiô, assim, principalmente a modelagem. Então, assim, eu testo todos os maiôs, eu testo, se a gente está fazendo uma modelagem nova, que a gente altera alguma coisa, eu falo, tá pegando aqui, tá faltando aqui. Então, acho que isso é muito importante também, é ter essa, Sim, né, essa prova antes, né? E é óbvio que as estampas vai muito do gosto, e enfim, a gente sim. já tem uma, né, essa pegada também, a gente sabe que as pessoas querem, porque a gente conhece meio que a cabeça do atleta, então a gente tem esse viés. Mas eu acho que eu nunca queria fazer um maiô que não fosse, né, bom para as pessoas usarem, né? Porque eu sei o quanto é importante.
É. Infelizmente, a gente tem 30 segundos para acabar a Nossa, live. Eu aham. queria agradecer muito a presença. Vi gente aí que pediu uma segunda edição, hein? Quero ver se a gente pode marcar essa segunda edição aí para terminar esse bate-papo. Uhum. Queria agradecer muito a presença, foi muito legal, passamos muita informação pro pessoal, com certeza. O pessoal que esteve na live, muito obrigado e muito obrigado, viu? Valeu, obrigada pessoal todo de Santo André. É um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo, tá bom? A gente pode Tchau, marcar tchau. os. Tá. Vamos